Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente vai falar de um assunto que uns gostam muito, outros não gostam tanto assim, que é o suco. A gente está aqui com o nosso grande amigo cardiologista de esporte, Silvio Póvoa. Brincadeira à parte, a gente vai falar um pouquinho sim de esteroide anabolizante e o coração, trazer um pouco de conhecimento. Silvio é cardiologista de esporte, é um grande amigo, é um cara que está educando a comunidade médica com uma plataforma cientificamente saudável. Silvio, então, seja bem-vindo aí ao podcast. Que bom, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. É muito bom estar entre amigos e falando sobre coisas legais. Eu sou suspeito para falar das coisas que a gente fala hoje, mas que bom que a gente está aqui. Vamos tentar aproveitar, a gente aprende um com o outro aqui. Tomara que todo mundo goste. Boa. Muito obrigado pela presença, viu, Silvio? Tem alguns convidados que a gente tem que pagar e o Silvio tá sendo pago para estar aqui porque é um monstro. Pô, queria estar sendo pago. O Rubão nos falou, cara, quanto que é o cachê do Silvio aí? Aí eu falei que a gente ia pagar para ele, aí eu tinha que comentar nesse episódio para fazer um link, né? Paga o Rubem, o que eu pagar pro Rubem, 80% para mim tá valendo. O Rubem, ele tomou quantos cafés, o Rubem aqui de fora hoje? Tomou um só. Então vou tomar 80% do café dele, então tá valendo. Assim. Justo. Bom demais. Cara, a gente sabe aí, Silvio, que tu é um cara que teve uma jornada através do esporte. O esporte moldou muito do teu caráter e depois se tornou médico, foi para cardiologia e depois voltou para o esporte através da cardiologia. Essa jornada foi intencional ou as coisas foram acontecendo sem tu imaginar? Isso eu vou até filosofar um pouquinho aqui. Não sei se vocês já viram aquela cena do Poderoso Chefão do 3, do 2, né? Que ele fala assim, justo quando eu pensei que eu saí, vocês me puxam de volta, né? Eu acho que minha relação com o esporte é essa. Eu nadei dos 5 anos aos 15 anos de uma forma muito séria, competi natação realmente sério, campeão estadual, campeão do Mercosul, tudo. Vi com 15 anos que eu não seria profissional, faltou uns 15 centímetros e um pouco de talento, mas, foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida, sem dúvida. Eu falei, cara, tô livre, de 17 anos, comecei a faculdade, bora tocar a vida e tudo. Comecei a faculdade, primeira coisa que me falaram, não tem anatomia, não, é treino amanhã. Comecei a treinar, fui da atlética, fiz tudo. Falei, não, agora vai acabar a faculdade, não mais isso. Fui fazer clínica médica, fiz cardio. O que eu vou fazer depois da cardio? Vou trabalhar, vou fazer residência de eco, vou fazer hemodinâmica, vou fazer o quê? Cara, eu gosto de esporte, eu leio sobre esporte. Esporte é uma coisa que me interessa. Vamos fazer cardiologia do esporte. E, de certa forma, isso acaba moldando muito da minha conduta hoje. Não só naquele paciente que chega para mim fazer uma avaliação pré-participação, que ele quer saber se, tá tudo bem, posso fazer esporte, tá tudo tranquilo. Mas até o paciente que é um cardiopata também. Que se a gente for ler, de fato, talvez o público que tem mais benefício de fazer atividade física é o cara que tem alguma situação clínica que muitas vezes ele foi afastado do esporte por isso. E na verdade esse cara tem que fazer. Na verdade ele tem que fazer com cuidado, com ressalvas, com limites talvez, mas ele tem que fazer. Para ele é o cara que mais vai coletar benefício a curto, médio e longo prazo. Então isso acaba que eu somo uma coisa com a outra. Então de certa forma eu posso dizer que o ex-atleta Silvio com certeza ele influencia muito o médico Silvio, sem dúvidas. E é uma forma de talvez o esporte é uma forma de me identificar, das poucas coisas que eu faço desde sempre. Então, eu mudo para um lugar, eu sempre olho, onde tem piscina aqui, sabe? Então, é uma coisa que a natação faz parte do o que é ser o Silvio, assim. Filosofei um pouquinho aqui, mas faz parte de mim isso hoje, sem dúvidas. Sensacional. Eu acho que eu também gosto de filosofar sobre a vida, sobre a existência, sobre os porquês. Eu acho que fazer isso nos capacita a ver muito mais sentido na nossa vida e muito mais propósito, porque às vezes a gente está automático assim, a gente nem para contemplar o que de quem a gente nos levou a tomar decisões que a gente tomou, e quando a gente percebe isso, cara, é muito bonito tu ver que tu tem uma essência que está se manifestando através de tudo que tu faz. Sim, e isso é legal, é um autoconhecimento legal. Eu vejo muito quando eu tô fadigado na piscina, assim, eu caio na piscina, os primeiros 100 metros que eu rodo, eu falo assim, cara, eu tô cansado, assim, eu preciso descansar. Eu tenho nada me dá essa percepção igual, cara, impressionante, assim. Eu acho que uma coisa que tá tão enraizada dentro de mim, uma coisa que eu faço há tanto tempo, eu nado desde os 5 anos de idade, eu tô com 31 anos, eu faço isso há 26 anos, assim, é muito raro eu ficar sem fazer isso. Então, faz
tanto parte da minha autopercepção que eu consigo perceber minha fadiga com isso. Se eu tô realmente cansado, se eu tô com preguiça, às vezes era só preguiça. Então, é uma coisa que é interessante, que às vezes eu até sento e eu levo isso pro consultório. Eu falo isso com o paciente. Às vezes a gente está falando sobre limiares de esforço, sobre variabilidade da frequência cardíaca, sobre frequência cardíaca de repouso, mas eu sempre dou valor para isso também. Eu falo assim, pô, sua autopercepção é muito importante. O que você sente ali, pô, meu HRV deu baixo hoje, mas, pô, tô me sentindo bem. Cara, você tá se sentindo bem, ponto. E a natação que me ensinou isso, assim, pra ser sincero, ela que me deu esse know-how, digamos assim. Hoje em dia a gente até comentou em outros episódios já a dificuldade da quantidade de números que a gente tem através dos wearables e esquecer da subjetividade. Sim. Deixar de lado o quanto você tá bem, o quanto você tem a relação com o esporte, igual você mesmo falou, você entende quando você cai na água como você tá. Sim. Sua percepção, né? Então eu acho isso muito legal. Isso é interessantíssimo, assim, a gente tem que dar valor para isso, assim, a percepção subjetiva de o que o cara tá sentindo ali, muitas vezes, se a gente for falar principalmente de atletas de alta performance, isso é muito importante. Se eu ver a diferença de uma bola de um tenista que o cara vai bater ali e vai colocar para dentro ou para fora, às vezes é o 0,1 segundo que ele chegou e se posicionou adequadamente para isso. Pô, se ele conseguiu se posicionar com isso, às vezes é aquela coisa, aquela pequena diferença de percepção dele, fala assim, cara, eu consigo chegar, então eu vou me posicionar antes para conseguir chegar. Ou a diferença de um revezamento que o cara pega no final e ganha por 2 centésimos na natação. Cara, 2 centésimos é aleatoriedade. É assim. Então, essas poucas diferenças de autopercepção acho que são interessantes, são importantes e acho que são coisas que a gente tem que estar sempre questionando para o nosso paciente. Ó, o que a natação me ensinou? Isso eu nunca li, sendo bem sincero. Não estava num livro para mim. Mas isso eu talvez, eu acho que por você ter vivido uma vida de atleta, você consegue falar de igual para igual. Sim. Pro paciente, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu era atleta, eu era muito seletivo pensando, tipo assim, pô, o cara que não é atleta não sabe do que eu tô falando. Assim, eu tenho certeza que ele não sabe do que eu tô falando. E eu, de certa forma, até falo, pô, nem vou abrir esse tema com ele porque eu não sei o que ele vai falar. E eu tenho, assim, essa impressão no consultório quando eu lido com atletas, que ele chega meio que, olha, médico geralmente não sabe do que eu estou falando, principalmente cardiologista, porque, de forma geral, não está no nosso escopo, teoricamente, falar sobre isso. Deveria estar mais, mas não está no cotidiano. E na hora que você vai mostrando um certo conhecimento, o cara se abre muito. Conhecimento de prática, de termos, de códigos. O atleta fala em código. Sim. Ele não fala moderada intensidade, ele fala zona 2. O nadador não vai falar para você, pô, uma série acima ali no VO2 máximo, vai chamar de A3. O cara que treina CrossFit, ele vai falar do treino, ele vai falar do WOD. Ele fala do WOD. Todo mundo tem código dentro do esporte. E o código são formas de pertencimento de grupo. Só que se você tá de fora, parece que você não tá dentro do grupo dele. Então, pô, pra alguém tá ouvindo a gente aqui, quero trabalhar com triatlon, faça corrida, pelo menos. Faça ciclismo, faça natação. Pô, eu quero trabalhar com musculação. Você tem que saber do meio dos caras ali. O que é um bulking? O que é isso? O que significa esse tipo de treinamento aqui? É força, hipertrofia e tudo. Isso eu acho que é uma coisa... Pertencimento é muito importante quando a gente vai falar sobre trabalhar com esporte, né? Eu tô alinhado demais. Eu noto isso muito, Silvio, assim, que os pacientes, assim, quando eles sentam na minha frente, eu começo a conversar com eles, cara, um corredor, eu pergunto já, pô, e como é que tá teu pace no longão, assim? Como é que tá o teu pace qual que é teu pace em 5K, teu teste 3K? Cara, o cara, ele se sente assim... Opa, eu posso falar com esse cara aqui, que esse cara sabe do meu mundo. Né? Porque é muito comum, cara. Eu pego muito paciente que vem, às vezes, com alterações benignas do coração do atleta, que a gente sabe que existem. E aí, esse paciente, eu vou fazer um teste cardiopulmonar dele e ele me fala: já me falaram que eu tinha uma alteração aqui que eu tinha que ver e que eu não estava liberado para praticar esporte. E aí é uma alteração que, se a gente pegar o artigo, porque a gente tem como primeira referência que a gente vê na medicina esportiva de coração do atleta, são os critérios de Seattle, assim, nos passam para ver, para entender as alterações eletrocardiográficas do coração do atleta. E aí, nesse primeiro artigo, tu já acha essas alterações, só que não é algo de conhecimento comum, né? E é muito legal que se a gente ter o contato com isso possibilita gerar essa conexão. E tu, sendo cardiologista e tendo ido para a cardiologia do esporte,
tu já tinha conhecimento, assim, até das alterações do coração do atleta antes, enquanto cardiologista, ou tu desenvolveu isso dentro da cardiologia esportiva? Já, porque eu sempre me interessei. Assim, para ser sincero, eu leio sobre fisiologia do esporte, alterações adaptativas do atleta desde o segundo período da faculdade. Assim, Massa. tipo, eu lembro que eu estava estudando fisiologia lá no Guyton, o último capítulo de fisiologia do Guyton, ela lá é fisiologia do esporte, depois fisiologia aeroespacial, né? Não sei se era nessa ordem ainda, mas era essa ordem. E eu lia a de fisiologia do esporte pelo menos uma vez nas férias, assim, eu achava legal para ver, entender como é que as coisas funcionavam, aplicar isso para mim no cotidiano. E falei assim, cara, talvez isso aqui vai me diferenciar um dia. Não sei, mas era gosto, genuíno interesse. Na clínica médica, de certa forma, as coisas acabam fazendo muito mais sentido quando você começa a ler isso. E na cardiologia, a gente tem um diferencial. Eu fiz cardiologia no Dante, vocês sabem. Lá a gente passava na cardiologia do esporte já precocemente. No primeiro ano de residência a gente fazia. E no meu ano foi o ano que transicionou. Era do R1 de cardio, virou para o R2 de cardio. Então eu fiz cardiologia do esporte por 2 vezes. Gostei tanto, fui fazer fellow depois, né? E acabei... Então isso é uma coisa que já estava no meu dia a dia. Por outro lado, digamos assim, muita gente não tem essa informação. E isso, quando não tem informação, sempre situação de crise ou de dúvida, isso quando você vai pensar sobre o sistema cardiovascular, você tem medo. Você fala assim, cara, o que um atleta pode morrer fazendo esporte? Se não for nada traumático na cabeça, ou é acidente, ou é doença cardiovascular. Então você morre de medo de doença cardiovascular. Então, quando teve o 11 de setembro, por exemplo, na hora que aconteceu os atentados terroristas lá, todos os aviões pararam de voar, todo mundo desceu. Uhum. Da mesma forma, o médico vai fazer isso com o paciente na hora que ele vê uma alteração que não sabe que existe ali. Eu falo assim, cara, vamos ver de qual, calma, não é bem assim. Cara, agora eu vi um post teu que achei genial, cara. Eu gosto muito da forma como tu educa as pessoas com história e como tu consegue contextualizar com coisas que estão rolando, assim, e trazer e aproximar. E tu fez um post do David Goggins, mostrando o eletrocardiograma dele. Conta um pouquinho aí pra gente o que te chamou a atenção, como é que foi essa ideia. Quem é o David Goggins, né? A galera não sabe. O David Goggins é um cara que foi um Navy SEAL, né? E ele ficou muito famoso por fazer diversos desafios físicos absurdos, né? De correr ultramaratonas de forma recorrente, apesar de até alterações osteoarticulares que tem no joelho e tudo mais. Ficou famoso por causa disso. É um cara que tem um excelente condicionamento físico absurdo. Ali, talvez a gente tá falando de... vazou. Talvez a gente tá falando de um cara que é um dos mais bem condicionados ali dos pessoal mais famoso ali, né? E aí ele tem uma alteração ali no eletrocardiograma dele, que é uma bradicardia sinusal, que é frequente a gente ver em quem faz atividade física intensa, né? Pessoas que treinam muito bem, que têm bom condicionamento físico, acabam tendo um aumento do tônus vagal. Então, o condicionamento vagal dessas pessoas acabam sendo muito exacerbado. Para ficar simples, se alguém for estudante de medicina e está ouvindo a gente aqui, pense que a capacidade digestiva do coração é tão eficaz, mas tão eficaz que é preciso bater pouco. Então, é muito frequente a gente ver pessoas que fazem atividade física com aí um bradicardia sinusal. O que está lá em posicionamento diretrizes, né? Frequência sinusal fisiológica entre 50 a 100 em repouso. 50 a 100, não 60. Entre 30 e 50, uma pessoa bem condicionada pode ter frequência em repouso 30 a 50. Pô, cara, tá o cara na minha frente, eu tenho um senhor de 62 anos que faz atividade física aqui, sempre foi bem condicionado, ex-atleta de futebol, tá batendo 40 aqui. E aí? É doença ou não é? O que eu posso fazer para investigar um cara desse? Você pode pôr o cara no esforço. Se ele subir a frequência cardíaca de forma adequada no esforço, ok, esse cara tá tudo bem. É de fato o condicionamento. Mas uma frase que a gente fala muito, coração de atleta é para quem pode, não para quem quer. Então, comecei a correr esse ano. Vou ter já todas as adaptações de coração de atleta? Não. Em 8 semanas já começa a acontecer adaptações. Mas... calma, não é porque você está correndo a 9 km por hora que você vai ter alterações do coração de atleta. Isso é importante lembrar, porque às vezes doenças são fantasiadas de coração de atleta também. Às vezes o cara faz musculação 3 vezes por semana, ele tem um ecocardiograma com um septo de 15 e fala assim, porque você faz musculação. Não é. Esse cara tem que ser investigado quanto a possibilidade de doença também. Então sempre que eu vou ver uma alteração cardiovascular, eu não vou olhar o exame, eu vou ver quem é essa pessoa? O que esse cara faz? O que ele treina? Aí entra bem importante aquela pergunta.
qual pace você faz. Porque isso muda completamente a análise desse cara. Se o cara falar, pô, eu corro 5 km com um pace de 7, ele tá batendo a 38 batimentos, você fala assim, pô, mas você já correu mais rápido? Não, não corri mais rápido que isso. Chama atenção. Se o cara falar, não, corro 5 km a pace de 4,15, você fala, cara, ok, justo, faz sentido isso aqui, faz todo sentido. Então, essa contemplação de trazer o que o mundo do esporte traz e aplicar isso ao seu conhecimento técnico, eu acho que é um jogo que a gente tem que cada vez fazer mais. E isso entra naquela questão de onde eu tô, esse pertencimento, de tanto do conhecimento técnico aqui, quanto na questão esportiva que a gente vai vivenciar ou já vivenciou, que a gente consegue juntar uma coisa com a outra. Boa. A gente fala sobre o coração de atleta, sobre as doenças relacionadas e o impacto da avaliação para participação dentro do meio esportivo. Qual é a sua abordagem hoje em dia com a avaliação pré-participação dentro da cardiologia do esporte? E você acha que o médico do esporte ele tem a capacidade de orientar os pacientes e fazer uma avaliação pré-participação? Eu acho que eu sou muito a favor de avaliação pré-participação. E por que eu tô falando, pô, sou a favor ou será que tem gente que é contra? Assim, os posicionamentos de diversas sociedades no mundo, pelo menos do ponto de vista de cardiologia, elas são discutíveis quanto ao benefício de fazer ou não. Porque o benefício de uma avaliação parte do pressuposto da sua capacidade de identificação de pessoas potencialmente doentes. Isso varia muito do local onde você está. Então, dá um exemplo. Vamos pensar que a gente tem 2 locais. Num que a prevalência genética de miocardiopatia hipertrófica é altíssima e no outro que não é, que é baixíssima. Potencialmente, você vai ter mais benefício de fazer avaliação pré-participação nessa população que é a prevalência de miocardiopatia hipertrófica é altíssima. E vamos pensar outros 2 locais. Num, todas as crianças têm acompanhamento com pediatra de muito próximo. No outro, as crianças não têm nada de acompanhamento com pediatra de muito próximo. Potencialmente o benefício vai ser maior naquele local que você não tiver acompanhamento com pediatra. Então todo o ambiente muda completamente. Então você fala, pô, o estudo americano aplica-se no Brasil? Não. O italiano aplica-se no Brasil? Não. O canadense aplica-se no Brasil? Não. E a própria filosofia da coisa. Você fala assim, pô, cara, o quanto que isso custa pensando em sistema de convênio, pensando em sistema de próprio SUS e tudo mais. Qual que é o custo disso? Os americanos não acham que é eficaz você rastrear os pacientes com eletrocardiograma. São $40 ali um eletrocardiograma em média de custo, e eles têm mais de 1 milhão de atletas universitários. O NCAA fala assim, cara, a custo-efetividade para a gente bancar isso não vale, porque a cada 1 milhão de atletas rastreados, eles vão achar ali 1, 2 casos de realmente redução de morte súbita. E qual que é o benefício de fazer avaliação pré-participação? Principal, reduzir a chance de morte súbita. Mas eu acho que ela é muito mais do que isso. Quando a gente fala sobre redução de chance de morte súbita, deixa eu ver se eu consigo identificar um cara aqui que tem alguma doença na qual a exposição ao esforço físico intenso pode fazer com que essa doença se manifeste, principalmente do ponto de vista de doença cardiovascular. Mas outras coisas podem ter também. Às vezes você acha uma asma num cara ali que sempre achou que era normal ele sibilar e tossir depois de cada gripe que ele tinha, que ele ficava tossia 2 semanas a mais do que os outros amiguinhos depois de gripe. E você acha? Eu tenho pacientes que chegaram para mim, eu achei asma nele, nenhuma doença cardiovascular. Na natação, o cara que achava que era o cloro da piscina que fazia mal pra ele. E era asmático, né? Cara, eu tenho muito paciente de 30 e poucos anos que descobriu asma no consultório. Assim, e eu sou cardiologista, não sou... Minha esposa é pneumo, então eu tenho esse viés. Mas, assim, isso tem. Só que eu acho que é uma baita oportunidade para conversar sobre saúde, cara. E, assim, quando a gente senta com alguém para falar sobre a nossa saúde, é uma oportunidade muito rara. Você tem 1 hora para falar de como são seus hábitos, o que você faz, sua relação com o esporte, sua alimentação, seu sono, sua libido, o que você tem de história familiar, o que você tem de alergia, o que você usa de suplemento, o que você queria usar, por que você não usa, se deveria usar. É uma baita oportunidade para falar sobre saúde realmente, de intervenções que realmente podem mudar a vida de uma pessoa. E por que eu falo disso? Se a gente for falar, pô, cara, por que a gente tem 3 fatores prognósticos de saúde aqui que a gente consegue avaliar uma pessoa sem exame nenhum para ela? Não fumar. 10 anos a mais de vida se você não fuma. Segundo, força. Força é diretamente associada com sobrevida. Quanto mais força você tem, mais tempo você vive. Dá para avaliar fácil. Pô, você agacha com quanto? Dá para conversar com o cara. Pô, tá com idoso, o cara não agacha, pode fazer força de pressão e tudo mais. E a terceira, capacidade física aeróbica, que é o dado de saúde mais importante da medicina.
VO2 está totalmente associado com o tempo de vida, né? Mais que pressão arterial, colesterol, glicemia, tudo. Até tem estudo mostrando que o cara que já infartou, que tem VO2 maior, vive mais tempo que o que não infartou, que tem VO2 baixo. Então, Até assim, tem aquele desenho de diferentes VO2, tem um gráfico que mostra em vários esportes qual que é a média do VO2, aí começa com ski cross country, depois acho que é bike, corrida, enfim, vai indo. E daí lá no fim tem uma linhazinha pontilhada que está escrito limiar da incapacidade. E aí é 25 ml por quilograma minuto de oxigênio, abaixo disso, incapacidade, né? E aí tem o desenho que tem, não é de um atleta, é de uma pessoa na cama do hospital, assim, doente. pra ser um atleta, ele não vai ter com 25, mas tem muita gente andando na rua aí fazendo esporte com 25 de VO2, assim, muito mesmo. Bodybuilder. Muito mesmo. E assim, gente normal. Assim, eu tenho pacientes que vão na academia e tem 25 de VO2, assim. Mas é porque esses estudos eles são pressupostos em teste ergométrico, a maioria. Possivelmente por causa disso. E o teste ergométrico ele superestima a capacidade física. Superestima. Então, a maioria dos estudos são feitos com teste ergométrico. Hoje, que tem tendo por mais coisa com ergospirometria, porque você não consegue fazer um N muito grande com ergospirometria, dependendo do local que você tem. Mas onde o cara, de fato, ele fala assim, esse cara provavelmente está com a capacidade física ruim, ali principalmente abaixo de 18 de VO2. Mas assim, você não vai ter um atleta com 25 de VO2, a não ser que o cara seja, sei lá, arco e flecha, alguma coisa nesse sentido que não exige esse VO2 dele, né? Ô, Silvio, eu tô aqui me tremendo, eu tô louco pra entrar na polêmica. A gente falou de bodybuilder, eu pensei, tô louco pra entrar na polêmica. Cara, que é uma coisa que tu traz muito essa luz também da verdade das coisas. Tem muita gente que acha que seus atos são impunes e que não dá nada fazer algumas coisas. E a gente até, nesses últimos tempos, tem se falado mais de esteroide e se banalizado. E tem uma crença que algumas pessoas têm que não dá nada, que não compromete em nada a tua saúde. Nesse momento de avaliação pré-participação, momento de falar de saúde para o paciente. É um momento que tu também vai abordar com o cara, por exemplo, se o cara já fez uso de esteroide ou faz, tu vai abordar com ele, tu vai ter aquela conversa honesta, limpa, de explicar para ele quais são os riscos, benefícios. E a gente vê que, às vezes, as pessoas tentam mitigar esses riscos. Eu já vi pessoas que começam a usar esteroide e começam a usar junto beta-bloqueador, IECA, estatina, tudo isso para mitigar, porque dessa forma eu pego o melhor dos ganhos que eu posso ter e eu não tenho efeitos colaterais. Qual que é a tua visão disso? Eu posso fazer isso daí e escapar dos efeitos colaterais? Posso colocar uma pergunta? Existe uso seguro de esteroide anabolizante? Não existe. E eu não acho que exista situação... Talvez, para não me entenderem errado, mesmo a reposição de hormônio não é tão saudável quanto a produção endógena de hormônio. Então, assim, se você fosse, cara, eu vou dar esteroide para esse cara, ele vai ficar na dose fisiológica. Não é tão saudável quanto o cara produzir o próprio dele. Por que eu falo isso? Porque se o cara fizer dose hardcore de esteroide, depois de um tempo ele vai suprimir o eixo dele, depois vou para a dose fisiológica. Não é a mesma coisa. Se você nunca tiver usado, não é a mesma coisa mesmo. É óbvio que tem pacientes que o custo-benefício da utilização fala muito a favor do benefício. Então, pacientes que têm hipogonadismo e tudo, cara, beleza, tem que usar mesmo, porque no geral o benefício vai ser maior. Mas existe uma certa segurança. Hoje a gente tem dado para isso, tem um Transverse Trial lá que mostrou uma certa segurança cardiovascular disso. Tem algumas ressalvas, mas depois a gente comenta sobre isso. Hoje, uma ressalva muito importante, eu não sei se vocês têm essa impressão na prática clínica de vocês, mas eu tenho. Ninguém coloca esteroide em lista de medicamento. Assim, você usa como medicamento? Não. E suplemento? Uso. Aí a frase, whey protein, creatina, 3 pontos, dá uma respirada, aí ele cita a utilização de esteroide, você se sentir confortável com você. Eu vejo muito isso que eu atendo pronto-socorro, atendo emergência. E eu vejo que não é a primeira coisa que o cara me cita que usa, porque ele tem uma certa ressalva de abrir isso com o médico. Então a gente dá abertura para isso, é interessante. Na hora que eu vejo bodybuilder no consultório, eu adoro consumir coisas de bodybuilder. Eu acho legal, assim, eu vejo na internet sobre eles, então eu tô sempre conversando com eles sobre o assunto. Assim, cara, eu entendo seu mundo. Tipo assim, vem cá, tudo bem se você falar isso comigo, eu tô
tô contigo. A primeira pergunta é, tá usando quanto de trembo? Mas eu pergunto exatamente quanto você está usando de cada coisa. E eu anoto a dose, assim, então você está mais ou menos aí 6 vezes a dose fisiológica, 8 vezes a dose fisiológica, até para ele ter uma ideia do que está rolando com ele. O que acontece muito? Você até me deu o exemplo, o cara que está usando beta-bloqueador e exstatina, quem dera tivessem usando. Porque os caras chegam com hipertensão, com dislipidemia, com acompanhamento médico. E isso é um absurdo. Esses caras chegam com os fatores de risco desencadeados pela utilização de esteroide ou exacerbados fatores de risco genéticos que foram identificados e que não foram adequadamente tratados. E isso, para mim, cai no maior absurdo do mundo, que é o cara falar, eu faço acompanhamento médico. O que vai te matar se não está sendo acompanhado? Você tá... Isso é um absurdo. Eu fico indignado com isso. Tá botando lenha na fogueira e tu não tá nem... Tive paciente que chegou com nível de 195 de LDL aos 40 e poucos anos de idade, com história de morte súbita no pai, aos 40 e poucos anos de idade por coronariopatia, que ele não foi aferido uma pressão no consultório, que ele não foi manejado do ponto de vista dessa dislipidemia e que ele recebeu prescrição de esteroide. Aí você fala assim, cara, serviu para quê esse cara ter ido no médico para prescrever esteroide para ele? Para nada, ele não avaliou o risco de fato para esse paciente, porque a gente tem a evidência bem sólida hoje e assim, a gente não tem que esperar o estudo duplo cego randomizado para isso, inclusive não existe isso para tabagismo, mas é bem claro que esteroide está bem associado com aumento de nível pressórico, retenção hidrossalina, piora de perfil metabólico de forma muito importante, elevação de LDL, elevação de ApoB, que está mais associada com risco cardiovascular, a ApoB está ali ao redor do LDL, VLDL e proteinazinho, a gente tem uma associação bem importante com cardiotoxicidade, com pacientes com perda de função ventricular, com formação de aterosclerose, com mortalidade em paciente jovem. 3% dos pacientes jovens usuários de esteroides anabolizantes vão ter evento cardiovascular. Fala assim, cara, isso é pouca coisa? Não é. Vai numa academia de rede às 6 da tarde, bate o olho ali. Se você tiver o olho treinado, dá para você ver cara que está tomando hormônio ali. Fala assim, cara, é muita gente, 3%. É 1 a cada 30 dos caras que estão ali que passam, vão ter evento cardiovascular precoce na vida. Isso chama muito atenção. E esses caras não estão sendo manejados. Eles normalizam o fato de ter alterações no ecocardiograma. Ah, não, isso aqui todo mundo que utiliza não é para ter. Assim, isso é doença. O que acontece muitas vezes, alteração do ponto de vista estrutural de ecocardiograma desses pacientes? Esses pacientes têm uma hipertrofia ventricular, muitas vezes tendendo a ser concêntrica. Então, eles, como é concêntrica, o músculo cresce para dentro, eles acabam perdendo a capacidade... A fração de ejeção no primeiro momento se mantém preservada, mas a cavidade ventricular é pouco. E esses caras fazem uma coisa que se chama de insuficiência cardíaca de alto débito. Eles têm muita demanda. O cara tem 140, 150 quilos. E ele tem um ventrículo cada vez com cavidade menor. Então, com frequência cardíaca mais alta. Você vê que ele começa a se cansar facilmente no treino. E você vê que a função diastólica começa a piorar muito, o músculo começa a ficar um pouco mais rígido. Se a função diastólica começa a piorar, o átrio esquerdo começa a aumentar bastante como uma forma de compensar. Pô, se no diástolo não está puxando sangue, o átrio tem que compensar. Então você começa a ver isso acontecer. Se você fizesse um eco no esforço desse paciente, possivelmente você ia ver piora desses parâmetros. Às vezes aumenta a pressão arterial pulmonar, o PSAP, ali que dá para ver no ecocardiograma. E você começa a ver que esses caras têm capacidade física aquém do esperado. Você fala, mas o cara agacha com 130 quilos ali e ele não tem uma capacidade física aeróbica boa. Aí começa a chamar atenção. A gente tem que começar, isso aqui, esse cara está desenvolvendo doença. Isso quando não, ele já faz disfunção ventricular esquerda. A gente tem pacientes no consultório que eles têm fração de ejeção reduzida, eles têm insuficiência cardíaca. E, o paciente chega com o discurso, tudo bem, eu quero correr qualquer risco para isso, cara. Insuficiência cardíaca mata de 30% a 50% das pessoas com diagnóstico em 5 anos. É uma doença muito grave. E a gente está deixando aparecer e não diagnosticando essa doença em jovens. Eu tenho certeza, tem muita gente na academia treinando agora que tem insuficiência cardíaca e não tem diagnóstico sequer ainda. Então, isso chama um pouco de atenção. O paciente ele tem um molibdênio dosado, ele não tem um ecocardiograma feito. Ele não tem uma pressão arterial feita. Isso não é brincadeira. Testaram o tungstênio sérico. Parece... Eu juro, tem paciente que ele já dosou IgM para sarampo nos exames. O cara não tinha nem suspeita de sarampo, gente. Assim, dosaram IgM para sarampo e ele não tem avaliação cardiovascular. Você fala assim, cara, isso é absurdo. Não aferiu a pressão arterial do cara. Mas ele tem o IgM para sarampo dosado, com sintoma nenhum. Assim, e você fala assim, cara, que ideia é essa do acompanhamento médico que tem? Tanto que na hora que acontece o problema, o acompanhamento médico não existe. Aí precisa ir para o médico que vai resolver o problema das pessoas
que chamavam de acompanhamento médico, né? Isso é um problema múltiplo, que não cai só no colo do cardiologista, cai no colo de todo mundo. Assim, precisa do endócrino para restabelecer o eixo, aí depois o cara vai precisar de um urologista para fazer o acompanhamento porque ele quer ter filho e não sabia que ele ia ficar infértil. Recebi esses dias um paciente no hospital particular, chegando falando pra gente assim, pô, isso aqui o meu médico me prescreveu um testosterona dose suprafisiológica porque eu queria ter filho. Eu falei, meu amigo, contrário, isso aqui não dá. Eu falei, desculpa, assim, eu vou ter que orientar você quanto a isso. O cara chegou com uma cefaleia, dissecou a vertebral. Inclusive está bem recorrente a gente ver isso na nossa prática. Utilização de hormônio dose suprafisiológica, piora a função endotelial, disseca vaso, principalmente sistema nervoso central. Muito frequente, assim, nas últimas 5 semanas atendi uns 5, 6 pacientes com isso. Não é tão descrito em literatura assim, então, por favor, quem estiver ouvindo, não considere isso a maior verdade do mundo, pelo amor de Deus, isso é minha experiência. Mas vendo ele, falou assim, pô, comecei a tomar porque o cara falou pra mim que eu ia melhorar a minha função e ia ser mais fácil eu ter filho. Eu falei, contrário, meu amigo, assim, você tá suprimindo o seu eixo quando você tá fazendo isso. E olha que coisa, o cara chega acreditando nesse tipo de coisa. E a bagunça que está gerando pra esse cara. Imagina, esse cara já precisa, só nessa sentada que ele teve, esse exemplo desse cara, cefaleia, dissecou vertebral e tudo. Precisa do endócrino para restabelecer o eixo dele, um urologista e um neurologista para acompanhar esse cara agora. E aí? E o problemão que foi causado pelo acompanhamento médico, que não era nada de acompanhamento médico, na verdade, né? Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla na internet. Para assim, cara, cuidado, você está sendo enganado. Isso quando não tem mulheres usando hormônio, sem saber sequer que estão usando. Porque testosterona, todo mundo sabe o que é. Oxandrolona, quem mexe com esporte, talvez. Oximetolona, menos. Assim, e tem lá no meio das fórmulas, assim. Já tive paciente que veio para mim no consultório e falou assim, cara, estava usando isso aqui há 3 meses, eu não sabia que na minha segunda página de coisa tinha um hormônio que eu estava usando. T3 tem pra caramba o pessoal utilizando, chega palpitação pra gente o tempo todo, você vai ver na fórmula lá, só que não tá escrito T3, tá triotironina lá. E a pessoa é diferente, ninguém lê aquelas fórmulas enormes o tempo todo ali que tem. Pelo amor de Deus, tem coisa que talvez funcione ali, assim, que seja seguro. Mas aí isso me chama a atenção do ponto de vista do absurdo. E eu comecei a receber esses pacientes estão vindo para a gente no consultório. Eu tenho manejado esses pacientes no consultório para isso. Tem pacientes que querem parar de usar e param, tem pacientes que reduzem muito a dose. A gente tem que tentar colocar eles no mundo real e tratar de forma direcionada. E talvez juntar essas informações e tudo, tem coisas que ajudam muito, tem um potencial muito benéfico. Por exemplo, se esses caras começam a fazer hipertrofia ventricular concêntrica, sugiro muito fazer atividade física aeróbica em moderada intensidade com volume mais alto ali. Teoricamente, a adaptação cardiovascular que isso faz tende a uma dilatação da câmara, né? Então, existe uma plausibilidade enorme que seja eficaz para ele. E outra coisa, que o miocárdio que é doente, ele tende a usar mais carboidrato como fonte energética. O miocárdio, que é mais saudável, tende a usar mais ácido graxo como fonte energética. Se você joga por aeróbico, você consegue ajustar um pouco esse shift metabólico para isso. Então, esses pacientes todos, eu falo, cara, não tem dessas. A gente vai ter que fazer 30, 60 minutos de atividade aeróbica na maioria dos dias. Não precisa ser alta intensidade, mas por favor, faça. E isso eu não estou falando com uma prescrição. Pô, eu estou prescrevendo treino pro cara. Não é treinamento que eu estou prescrevendo para ele. Não tem nenhum benefício. Eu estou pensando no benefício cardiovascular que isso vai ter do ponto de vista para ele. Acho que todo mundo deveria fazer aeróbico, mas esse cara especificamente tem um benefício bem grande de falar. Estou falando muito de uma vez, né? Por favor, me interrompa. Muito bom, cara. Isso é o tratamento, é medicamento. Eu também remédio. Também acho que é. É assim, ó, que você vai fazer uma vez ao dia, 7 vezes na semana. Sim. Pode até combinar com ele qual horário que você vai tomar o seu remédio. Sim. Eu acho escrito, né? Fácil. Escrito para ele poder seguir. Você não tá fazendo um papel do personal, mas... De jeito nenhum. Essa não é a nossa função, mas eu acho que a gente tem que entrar nisso e falar assim, pô, cara, que se eu tenho literatura, eu não posso... Eu tô pensando do ponto de vista da doença que foi formada aqui. E que, pô, eu que dei esse diagnóstico aqui, então às vezes eu ligo pro personal do cara e falo, cara, esse cara tem que fazer isso aqui, você consegue colocar no treino dele? Ele fala, ok, beleza, tá resolvido e tudo, vamos fazer. Então a gente se ajusta nesse cenário aí. Então, eu sempre gosto de deixar bem claro, não existe uso seguro de esteroide. Existe algumas situações no quais o benefício do uso sobrepuja o risco. Eu acho que essa é isso tudo na medicina. Mas, sei lá, vamos pensar em não esteroide, vamos pensar em enalapril, que é um antihipertensivo. Pô, se der enalapril para todo mundo vai ser bom? Não, mas para quem tem hipertensão, provavelmente vai ser melhor o cara tomar, reduzir a pressão arterial, do que o efeito colateral que a medicação pode trazer. É a mesma coisa com esteroide anabolizante.
se a gente for pegar pra gente aqui, improvável que o benefício sobrepuja o risco. Muito improvável. E o que é o problema disso? Quando a gente vai para a mídia, as pessoas que deram certo são pessoas que são resistentes ao efeito colateral ou que não expõem o efeito colateral na mídia. Porque fica feio o cara chega, pô, eu tenho insuficiência cardíaca, amigo. Ninguém vai falar isso. O cara vende saúde na internet. Ele não vai falar que tem doença pra ninguém. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que se o cara chegou, pô, o cara foi Mr. Olímpia. O cara usou esteroide pra caramba pra chegar ao Mr. Olímpia. Ele possivelmente é muito resistente à utilização de esteroide anabolizante. O que não é todo mundo. Se pegar a gente, se a gente tomasse a mesma coisa, possivelmente a gente teria complicação mais precoce. Então, esse cara, ele é uma seleção genética de pessoas que tem. Aí o cara começa a usar o exemplo do Schwarzenegger para aplicar para ele mesmo. Fala assim, meu amigo, primeira coisa que você tem que saber, você não é o Schwarzenegger. Em diversos cenários, você não é ele. E isso é a mesma coisa de eu querer pensar que eu sou o Mark Zuckerberg na hora de fazer vestibular, gente. Eu não sou. Assim, eu não posso usar o exemplo do extremo da capacidade para aplicar para mim. Só que isso se utiliza... Eu sempre vejo, sempre esse argumento aparece para mim. Ah, o Schwarzenegger tá lá. Dá um exemplo do cara. Eu falei, cara, é o Schwarzenegger, velho. Tipo assim, ele é outra pessoa. Ele é uma genética totalmente privilegiada. Esse cara, na adolescência, mal comia proteína e ganhava massa muscular pra caramba. Não sei se vocês já leram o livro dele, né? Esse cara é diferente, gente. A gente não é esse cara. Se você fosse igual a ele, você não teria essa dúvida. Então, isso é uma coisa que... É um argumento que eu acho que é totalmente falacioso também. Então, a gente não pode usar o exemplo de pessoas que deram muito certo, assim, para aplicar pra gente. Isso não é verdade. Nós somos pessoas normais, na nossa grande maioria. A gente tem que tomar mais cuidado de não usar exemplos excepcionais para isso. Nem pro positivo, nem pro negativo, né? Exato. Porque senão você começa a ir para caminhos que vão te levar a lugar nenhum. Sim. E uma outra coisa que até me veio à cabeça aqui é o uso da estatina também relacionado à performance. Como você enxerga a questão da pessoa, talvez um atleta chegar para você e falar assim, doutor, não vou usar essa estatina, não. Sem tomar anabolizante, tá? Usar a estatina porque tá me dando muita mialgia e eu não tô conseguindo performar. Se ele tem mialgia, eu acho que tem que tirar. Assim, vamos pensar. Qual cenário eu tô? Prevenção primária ou prevenção secundária? Prevenção primária, o cara que nunca teve evento, que teoricamente não tem nem aterosclerose ali. 1% dos pacientes vão ter mialgia com estatina, isso é real, oficial, pode chegar até 10% dependendo da literatura, dependendo da estatina que você está usando. Do público de pessoas que fazem atividade física, a taxa de mialgia é mais baixa atribuível à estatina. Primeira coisa que a gente tem que ver, cara, será que essa dor muscular é da estatina ou de qualquer outra coisa da sua vida? Você está dormindo errado, você está treinando errado, tem um monte de coisa. O que eu faço? Tiro uma semana, vejo qual, ponho de novo uma semana, vejo qual, comparo. Às vezes eu faço switch de estatina para esse cara também. Tava com rosuvastatina, eu troco para atorva, de atorva eu troco para pitavastatina, eu faço uma troca, deixo dose mais baixa, associo com ezetimibe, independente do que for. Hoje a gente tem outras estratégias terapêuticas, tem o Inclisiran, que é uma aplicação semestral que reduz bastante o colesterol LDL, e tem também só tem esse o nome comercial, que é o Repata, que ele tem aplicação a cada 2 semanas ou a cada 4 semanas. A maioria faz a cada 2 semanas, sai mais barato. Você pode aplicar e reduz bastante o colesterol LDL também. Tem a Lerokumab também tem essa mesma função. Então você tem diversas estratégias. Você pode utilizar para esse paciente, você tem que ficar bem exposto para ele. Nos Estados Unidos já tem uma coisa chamada ácido bempedóico, que é um estudo do ano passado, chama o Clear Study, que ele pegou pacientes que eram intolerantes à estatina, eles davam ácido bempedóico para eles. É muito parecido com a estatina e ácido bempedóico, só tem efeito hepático, não tem efeito muscular. Então você acaba não tendo tanta mialgia nesse sentido. Então a primeira coisa é confirmar o que está acontecendo. Segundo, o que tem muito é o medo de ter. Assim, porque uma pessoa que ele conhece teve, as outras 100 tomam e nem sabe, mas esse medo de ter que é um problema. O exemplo que eu sempre dou, eu tomo estatina, meu LDL é limítrofe, cara, eu não tolero, eu acho que doença cardiovascular é prevenível, na real eu acredito mesmo. E eu tomo estatina, eu falo assim, cara, eu tô bem, fui campeão paulista master de natação no passado, assim, e dou esse exemplo pra ele, eu falo assim, meu exemplo. E dou exemplo da minha mãe, que eu prescrevo estatina pra minha mãe também. A gente tem faço isso, familiar. Eu não só falo, né? Tipo assim, tá aqui, se você quiser, eu mando um vídeo de eu tomando comprimido amanhã pra você, se você quiser, você ficar confortável. Ano passado eu tive 2 casos de mialgia no consultório, 2, assim, e foram reais oficiais, assim, de fato diagnosticado. Mas muitas vezes a gente acaba vendo que o paciente, ele tem mais uma tendência a pensar que vai ter e por isso tem um efeito nocivo da medicação. Se a gente for parar, mas eu sou atleta, faço atividade física, não vou ter doença cardiovascular. Acima dos 35 anos, principal causa de morte súbita,
aterosclerose, doença coronariana. Se você for pegar, atleta profissional, cara que é muito bem condicionado, não tem? Tem. Se você for pegar o Tim O'Donnell, que foi o triatleta profissional, aos 39 anos, infartou durante uma prova. Atleta ainda, percentual de gordura baixo. Os cara hipertensos? Não. Desglicêmico? Não. Se você for pegar estudos que a gente tem o Master Heart Study do ano passado, a aterosclerose em atleta com progressão maior. Esses caras progridem a aterosclerose mesmo. A aterosclerose é uma doença do ser humano. Então, assim, você fala, só por o fato do cara ser atleta não quer dizer que não vai acontecer. A gente tem que ir atrás desses caras, se tem fator de risco, tem que tratar. Hipertensão, da mesma forma, tem especificidades pra gente. Mas esse cara tem que saber o que existe muito no meio do ser atleta, aquela pessoa que ela se orgulha tanto de ser atleta que ela não reconhece que ela pode ter doença. E isso é muito preocupante. Porque se a gente não reconhece que a gente pode ter doença, a gente está expondo o nosso organismo a fator de risco. E aí, se esse cara está colecionando aterosclerose dos 35 aos 55, aos 55 ele pode infartar o descendente anterior ali e fazer uma insuficiência cardíaca, aí sim. Aí eu estou falando de um problema. Aí esse cara vai ter que tomar 6 classes de remédio por dia. Aí virou um probleminha. Aí ele pode ter arritmia no esforço. Então, às vezes, isso é um fator de prevenção muito importante. Cada 40 miligramas por decilitro que eu reduzo de um paciente de meia idade ali de LDL, eu consigo reduzir em 5 anos de 15% a taxa de AVC e 20% a taxa de infarto. Isso não é pouca coisa. E se aplicar talvez isso ao atleta, o atleta tem uma especificidade muito grande, que é um cara geralmente que come bem, se exercita bem. Então você tem pouco espaço de manobra para mudança de estilo de vida. Não é igual aquele cara que fala, eu como fast food todo dia de noite. Esse cara, às vezes, é até injusto, né? Esse cara, você consegue mudar o estilo de vida, já aquela que despenca do nível de colesterol. Eu sou muito a favor da prescrição de estatinoterapia. Então, eu tenho esse papo com o paciente, eu exponho dados para ele. Às vezes, o cara não toma na primeira consulta, na segunda, ele fala, benefício a longo prazo. Tenta ver de qual sente que você tem para sentir. Eu tenho pacientes que têm mialgia que falam assim, cara, beleza, outra estratégia a gente pode usar. E cada vez mais a gente vai ter outras estratégias aqui para isso. Então, é bom você rastrear esse paciente, ter ele com o seu lado, ir ajustando e tudo mais. Silvio, aproveitando esse momento, assim, de ser pragmático, assim, que pegar um tabu, que o Vitor jogou um tabu aí, esclarecer e ser bem pragmático na orientação. Aqui a gente tem vários médicos que estão escutando, né? E tem também, com certeza, tem alguém que é usuário de esteroide e que nunca ouviu médicos falarem de forma tão tranquila e sem o julgamento por cima, mas sim pensando em ajudar e tratar essa pessoa. E a gente convida os colegas médicos a também estarem ajudando assim. O que tu diria de orientação, de exames, coisas a se acompanhar, que um colega médico deve pedir para um paciente desses para tratar a saúde dele e ir educando para até um processo para se abrir para uma retirada da medicação? Vamos pensar talvez o que eu acharia. É muito difícil falar de exame essencial, eu tenho uma dificuldade de falar disso sem ter uma clínica bem estabelecida, então considerem isso talvez uma coisa que é totalmente ajustável, por favor. Mas todo mundo faz atividade física intensa, um teste de esforço é muito bem-vindo. Se você tiver um cardiopulmonar em mãos, talvez eu julgo talvez um pouquinho mais adequado que um ergométrico. Assim, óbvio, né, todo mundo tem um cardiopulmonar fácil em mãos, é um exame que é caro, não é tão fácil acesso assim pelo convênio, pelo SUS menos ainda. Então, dependendo do convênio que o cara tem, não vai acessar tanto. Mas se tiver um cardiopulmonar em mãos, eu vejo com muito bons olhos, assim, para a gente ver. Porque justamente, às vezes, a gente pode identificar algumas coisas. Pô, esse cara aqui tá com um VO2 de 28. E ele é atleta. Opa, chama atenção. Isso aqui não é para acontecer. E, além de todo comportamento cardiovascular no esforço, comportamento pressórico no esforço. Às vezes o cara tem pressão normal ali, em repouso, e ele extrapola, abaixo de 240, 250 de sistólica no esforço. Pô, esse cara tem mais chance de desenvolvimento de hipertensão. Será que não é hipertenso, só que estava relaxado no começo do exame e não ficou hipertenso? Então a gente já consegue ver bastante coisa. Avaliação de arritmia no esforço, que usuários de esteroides podem ter mais chance de arritmia no esforço do que não usuários, por diversos mecanismos pode acontecer. Acredito que a própria fibrose que o testosterona pode fazer ali, principalmente encaixando receptores de aldosterona a nível de miocárdio, a própria alterações de canais de potássio no miocárdio podem ser desencadeantes dessa própria arritmia, então você pode ver isso. E às vezes você pode identificar uma doença coronariana, nesse caso de forma indireta, mas você pode. Tanto pela alteração do próprio pulso de oxigênio, quanto pela própria alteração eletrocardiográfica ali, né? O famoso ínfra do segmento ST. Ou, às vezes, um cara começou a fazer taquicardia ventricular não sustentada ali, precoce no teste, né? Pô, será que isso aqui não é isquêmico? Né?
Ou a presença, talvez, pode ser sugestiva de aparecimento precoce de bloqueio de ramo, né? O aparecimento precoce de bloqueio de ramo, principalmente, assim, antes de 120, 125 batimentos, se associa com maior risco de doença coronariana da mesma forma. Então, o exame é muito rico. Ergospiro, eu acho que é o exame da vida, né? É assim, você consegue ver a vida de uma pessoa ali. Eu vejo com muito bons olhos. Tem a aferição de pressão em consultório. Se você tiver alguma dúvida, você pede um mapa para esse paciente. Entende o ambiente dele. Às vezes o cara tá relaxadão no consultório e fala assim, cara, eu trabalho o dia inteiro ali. Sou muito estressado no meu trabalho. Às vezes vale a pena dar uma olhada no mapa dele. Por quê? O esteroide, ele exacerba a resposta adrenérgica. Então, uma resposta adrenérgica exacerbada. Então, naquele momento que tiver que fazer vasoconstrição, ele vai fazer mais. Então, isso é uma coisa para a gente ver também. Ecocardiograma eu vejo com muito bons olhos. Esses caras precisam de uma avaliação estrutural cardíaca, eletro da mesma forma, e principalmente porque se ele está tendo hipertrofia do bíceps, do tríceps, do quadríceps, ele pode estar tendo hipertrofia muscular do próprio miocárdio. E se essa hipertrofia, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela não é bem-vinda. Eu gosto de hipertrofia do quadríceps, eu não gosto de hipertrofia do coração. Isso é uma adaptação que acontece no primeiro momento. E lembrando, esse cara muitas vezes ele está sob hipertensão, não está diagnosticado, e então ele está lidando com mais carga nesse coração. Hipertensão está para miocárdio, igual o supino está para peitoral maior, digamos assim. Essa é uma comparação que tem que fazer. Então, se o cara está hipertenso, ele vai hipertrofiar. E se eu estou fazendo supino para o peitoral maior com esteroide, meu músculo vai crescer mais, seu coração vai crescer mais da mesma forma. Então, toma mais cuidado e vê. Análise de função diastólica é importante. Às vezes o cara já está com disfunção diastólica e isso é ruim para ele. Às vezes já está fazendo uma ICFEP ali, ninguém está percebendo, está passando batido. Tá indo embora. Do ponto de vista laboratorial, vejo muito importante ter um hemograma. Muito cara faz muito aumento absurdo de hematócrito. Isso aumenta o risco cardiovascular, viscosidade do sangue. Lembrando, você coletou o exame, o cara estava hidratadinho, teoricamente. Ele está treinando, às vezes, transpira, desidrata, viscosidade do sangue vai lá no alto. Evento trombótico, aumento de risco. E esses caras, na preparação dele, você não está coletando exame de sangue dele, quando ele está na preparação para ele fazer o secar lá no final lá. E lá, esse cara desidrata, ele joga embora água e a viscosidade vai ficar mais alta ainda desse cara do sangue. Então, ver o hemograma dele é importantíssimo nesse cenário. Gosto de ver muita resistência insulínica. A maioria desses caras tem resistência insulínica muito boa, porque tem massa muscular muito satisfatória. Mas alguns, às vezes, acabam fazendo resistência insulínica ruim por causa de excesso de dieta, né? E Dieta também, Exato. às vezes, né? Que acaba subindo bem, faz contra a insulina e tudo mais. E tem cara que usa insulina por muito tempo, e a própria posição de exposição à insulina de dose muito alta acaba gerando resistência insulínica. Então, isso é uma coisa que eu vejo. E perfil de colesterol. Esse cara é importantíssimo ter perfil de colesterol desse cara. O HDL desses caras é lá no chão, muitas vezes. Assim, até alguns sortudos que não são. Mas, assim, às vezes o cara já tem endogenamente um HDL de 65, 70, aí ele cai para 35, 40. Mas não é infrequente ver 15, 18, 20 de HDL. Então eu tiro o efeito protetor e tem uma tendência a aumento de LDL muito importante. Então o perfil metabólico desse cara piora, claramente. E aumenta a ApoB. Então eu tenho mais circulação disso. E tem coisa que fica bem claro que não é analisável. Assim, eu não consigo analisar. Então, mesmo que esse paciente eu tenha tudo redondinho, cara, eu compensei tudo. Tem coisa que eu não estou analisando. Por exemplo, função endotelial. Eu não analiso função endotelial de forma geral. E esse cara piora a função endotelial. A gente sabe que o metabolismo de óxido nítrico dele é piorado. É muito pior. A capacidade de relaxar, contrair, como que esse endotélio dele está ali protegido, não sabemos como é. Tanto que a gente vê, às vezes, pacientes fazer evento trombótico do nada. O vaso sanguíneo era liso. Ele, faz o evento trombótico do dia para a noite. Então, tem que ficar bem claro que, olha, até certo ponto eu consigo te proteger. Outro não. O exemplo que eu dou para o paciente. Olha, quando você está sem esteroide, você está andando um Boeing de saúde. Pode cair o Boeing? Pode. Mas é muito possível que esse Boeing... O Boeing patrocina a gente. Se você começa a colocar o esteroide, você está num teco-teco. A chance do teco-teco cair é mais alta. O que eu consigo te dar como médico te acompanhando aqui? O melhor paraquedas do mundo. Mas eu não vou garantir que seu avião não vai cair. Eu tô te dando o melhor paraquedas do mundo, só isso. Mas assim, o avião pode cair do mesmo jeito. Isso acontece. E o que é o problema? A gente está vendo pacientes que mesmo que pararam, tendo ainda sustentação de complicação cardiovascular. Por exemplo, o cara usava esteroide, ele teve uma doença cardiovascular, angioplastoma descendente anterior, ali, ponto. Ele tem aterosclerose, esse cara já. A doença já foi estabelecida. Ou o cara, ele teve uma insuficiência cardíaca por causa disso. Ele mantém a insuficiência cardíaca dele da doença. Então, uma coisa que muita gente acredita erroneamente, que a gente tem que deixar isso bem orientado para o paciente, é que, se você parar de usar, vai tudo voltar ao normal. Não vai. Assim, pode ser que exista um
ponto de não ter mais volta, né? Tipo quando tem um pedágio na estrada, os caras falam assim, pô, é a última volta antes do pedágio, né? A gente não sabe qual que é a última volta antes do pedágio que a vida vai te cobrar. Né? Não sabemos, assim. Tem gente que, cara, o cara vai andar 1.000 quilômetros e nunca vai ter problema. Tem um cara que vai ser nos primeiros 10 quilômetros ali e vai ter uma manifestação de problema. E a gente não consegue identificar precocemente esse paciente. Na maioria dos casos, não. É difícil de você falar assim, cara, quem que é esse paciente que vai dar problema? E tu olhando ele, às vezes ele aparenta estar muito saudável, né? Ele tá no shape, tá bem. Jovem. Muitas vezes são pessoas que você colocaria como exemplo de saúde. Assim, se você tivesse colocado uma foto do local, é interessante. Às vezes você chega na recepção do consultório e você olha para o cara, esse cara parece o mais saudável da recepção do consultório visualmente. E você vai ver que não é tanto a realidade quando a gente está avaliando ali. Com certeza a gente está vendo na nossa cabeça exemplos de alguns dos nossos pacientes, assim, que assim, cara, pô, que triste isso que aconteceu, isso aqui não era para ter acontecido, sabe? Você fala, pô, o cara jovem, tudo, que chato, doença chata que ele tá tendo aqui agora. E, óbvio, a gente tá aqui para isso, assim, a gente tá aqui para ajudar esse cara. Assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Pô, tudo que a gente puder fazer, a gente vai ajudar, ajustar e tudo, vamos atrás e tudo. Mas fica bem claro que se você não sabe o que você está procurando, às vezes o negócio passa na sua frente e passa batido. Assim, então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com esses argumentos, tipo assim, do acompanhamento do médico, do cara que não sabe nem prescrever esteroide, e muito menos essa complicação. Então, e isso que a gente está vendo hoje na medicina, né? O cara que não tem nenhum know-how de hormônio, ele sai de uma pós-graduação de fim de semana ali, pelo amor de Deus, tem um monte de pós-graduação maravilhosa. Mas assim, pô, não é desse jeito que você vai saber prescrever hormônio para os outros, né? Assim, que fique bem claro. Você precisa de ambulatório, você precisa de gerar, você precisa de ver paciente. E isso que te dá know-how. Você lê uma coisa na teoria porque alguém te falou, pô, não é assim que eu acho que a gente aprende a fazer as coisas. E isso que tem acontecido, isso a gente está vendo gerar repercussões e eu acho que isso vai piorar. Porque a gente está vendo hoje só os azarados. O que é os azarados? Aquelas pessoas que geneticamente têm fator desfavorável. É aquele cara que você colocou a coisa, 1, 2, 3 anos e teve complicação. Mas é muito possível que a gente vá ver uma geração de pessoas que tiveram problema por isso. E eu acho até que se alguém estiver pensando em carreira, poucas pessoas sabem manejar isso. Pouquíssimas, assim. Cara, restabelecer o eixo de um paciente, por exemplo, um endocrinologista, cara, é difícil. Não é uma coisa que está no cotidiano de todo mundo. Então, eu acho que isso por incrível que pareça, a malandragem na medicina está gerando um mercado para pessoas sérias, assim, então, quem souber mexer com isso, eu acho que vai ter um certo espaço no mercado aí, pensando na perspectiva que o mercado de medicina tem tendência que piore, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai gerar uma demanda importante, porque tem gerado já e a gente essas complicações que a gente espera que seja de longo prazo, né? Hipertensão e dislipidemia não gera doença cardiovascular no primeiro ano. Gera em 10, 15, 20 anos. E a gente já está vendo isso agora. E cada vez o uso é maior. Então a gente vai ver cada vez... a plausibilidade que a gente vai ver muito em maior espaço de tempo é mais alta ainda. Que a gente vai acabar vendo isso. Muito, muito alta. Porque a gente está vendo adolescente começar a usar. 16, 17 anos. Instagram arrasta para cima, o cara compra, chega em casa. Às vezes ele não tem nem prescrição médica disso, né? Então, a maior parte das vezes, né? Sim. E tem algum caso que te marcou tanto positivamente quanto negativamente nesse manejo? O que eu já aprendi? Assim, eu tenho muitos amigos, assim, os pacientes viraram meus amigos mesmo, a ponto de, tipo assim, a gente troca parabéns, troca ideia, tudo, meus amigos mesmo. Pô, feliz aniversário. Obrigado, muito obrigado. O meu é sábado. E eu faço 31 também. Pô, estamos na idade boa, né? Fazer 31 anos é estranho, né? Eu tô me sentindo adulto agora, isso é bem estranho. Mas eu tenho alguns casos que o que eu já aprendi é que a gente não vai resolver todos. Longitudinalidade, eu acho que é isso. O pessoal da medicina de família fala muito bem que a gente tem que trazer para esses casos. Estabelecer para um cara, tipo assim, cara, eu tô aqui para você, eu tô no seu time. Tipo assim, eu não tô aqui para te julgar. E, tipo, eu disponho o risco na primeira vez, eu disponho o risco da segunda vez. Você vê que o cara começa a reduzir dose. Ou que às vezes ele tá usando underground, um monte de coisa errada, que ele vai num médico que vai... Você fala assim, cara, esse cara é pertinente. Ele vai conversar com você... E às vezes o cara tá usando 1 grama por semana e vai para 250 miligramas por semana. Cara, você já reduziu o risco desse paciente? Já. Você já ajudou esse cara? Tipo, ok. Aí o cara começa a ver que, cara, pô, eu não tô gostando desse tanto de complicação que eu tô tendo. Eu vou começar, vou restabelecer meu eixo. Aí o cara vai e restabelece o eixo dele. E agora tá com o eixo preservado e ele precisava usar remédio para pressão e para colesterol e não usa mais. Ele tirou.
porque o fator de risco que estava sendo exposto foi restabelecido. Cara, isso é muito bonito saber que existe esse caminho, né? Que as Existe, pessoas acham cara. que não existe. Até queria perguntar do teu... Tu tá com o Cientificamente Saudável, que é onde Sim. tu tem uma comunidade de alunos e fala sobre diversas questões de medicina. Essa é uma das coisas que as pessoas aprendem contigo ou não tá no escopo? Eu tenho aulas sobre cardiotoxicidade, sério, eu não tenho só uma, eu tenho várias aulas, assim, porque eu resumo alguns artigos disso, e é interessante que alguns artigos são conflitantes. Alguns falam, por exemplo, que a cardiotoxicidade é reversível. Outros falam assim, não é. A maioria dos pacientes não tem reversão completa. Então, possivelmente, o que diferenciou um artigo para o outro, a gente comenta sobre isso dentro da comunidade, é o tempo de exposição médio dos pacientes, ou público de pacientes que foi exposto. Então, a gente tem talvez 2 grandes estudos sobre isso. Um foi publicado no European Heart Journal e o outro que é o Harlem, que foi outro estudo. O Harlem viu várias coisas, um deles foi cardiotoxicidade. E eles citam isso lá e na Harlem os pacientes revertem disfunção. Tem lá. Eu comento desses estudos, eu cito esses estudos, eu dou aula sobre isso. Por que eu acho que a gente tem que falar sobre isso? Eu sinto muita falta de falar sobre isso. Assim, é um conhecimento que você meio que desbrava sozinho. E assim, pelo amor de Deus, eu não quero falar que eu sou tipo Robin Hood do conhecimento, eu tô indo atrás e trazendo pras pessoas. Pelo amor de Deus, não é essa a minha função. Mas eu acho que dos ricos, entregando pros pobres de conhecimento. Não sou essa pessoa. Eu não gosto de colocar eu nessa coisa porque eu acho que isso envolve um ego muito grande. Mas eu coloco isso lá porque eu acho que isso é importante epidemiologicamente. Tem um valor epidemiológico muito importante. Sim. A gente está falando sobre isso, as pessoas querem ver sobre isso, elas consomem isso e os pacientes eles querem saber sobre isso. E isso entra lá naquele primeiro ponto que a gente falou. Se você não mostrar conhecimento sobre isso no primeiro momento, meu amigo, acabou. Você perdeu o time. Assim, você não vai, o cara vai falar, pô, o que esse cara tá falando? Ele nem tem ideia do que eu tô falando. Por que eu vou me abrir para ele? Não faz sentido, ele não sabe o que eu tô falando. Tipo, deixa, eu vou falar que eu não uso nada. Ô, Silvio, tem um artigo que tu também com certeza já viu, mais pro pessoal de casa, que é um statement, na verdade, do American College of Sports Medicine, e eles pegam para falar sobre esteroides e o esporte. E daí eles fazem vários surveys, assim, em academias, com praticantes amadores, etc. E aí começa a perguntar o que as pessoas estão usando. E aí um percentual das pessoas usa testosterona e um percentual muito maior usa, em proporção do que usa, várias outras drogas, muito mais que a testosterona. Que essas drogas que tu falou que às vezes, tipo, ninguém nem ouviu falar, exceto a pessoa que se interessa em entender mais. E aí uma das perguntas que faziam para essas pessoas era se elas se sentiam confortáveis em falar pro médico dela sobre o uso. Tipo, eram 70%, se não me engano. Era um número alto de não. E aí outra pergunta era, você acha que seu médico tem conhecimento sobre o assunto? E um número ainda maior respondeu que achava que o médico não tinha o conhecimento. Então até acho que é legal a gente trazer esse assunto para as pessoas se inteirarem mais, às vezes, entender o que existe por trás. Porque outra coisa também, quando a gente fala, teu estudo que tu falou da toxicidade, às vezes tem vários compostos aí que a gente nem imagina que geraram toxicidade e a gente não sabe porque as pessoas não reportam, não falam, mas também porque a gente não conhece, não pergunta e não vai atrás, né? Sim. Eu acho que a taxa de complicação é muito mais alta. Só que a gente pensa a realidade brasileira. O cara chegou lá com abscesso no glúteo. Você acha realmente que o plantonista da UPA tá descrevendo esse caso mandando para congresso? Não tá. O cara que chegou com um infarto sem supra ali na UPA, o cara tocando, ele tem 40 fichas para ver hoje. Ele vai dar plantão de 12 horas amanhã de novo, daqui 2 dias 12 horas de novo, daqui 3 dias 12 horas de novo. Você acha que ele tá sentando e descrevendo? Não tá. Possivelmente não tá. E esse cara, ele tá chegando no pronto-socorro com complicação. Ele não tá sendo... A gente não tá identificando como comunidade médica esse problema. A gente está muito atrasado como comunidade médica, eu acho. A gente está muito atrasado por um problema sério de população, assim, por um problema muito sério que está tendo. Eu acho que o jeito da gente abordar é errado. O que a gente faz? A gente solta notas em documentos de 4 páginas numa rede social no qual as pessoas querem consumir a coisa em segundos. Assim, na real, nem eu leio todos. Assim... A maioria eu leio. Às vezes eu compartilho mas, sem nem ler, não, na real,
Cara, todas as vezes que toda uma sociedade solta um posicionamento, juro, eu não leio todos. Cara, Eu sou a pessoa mais interessada do mundo Imagina disso. o leigo que ele vai Ele ler. Não vai. E assim, por que eu percebi isso que as pessoas não leem? Porque quando teve o posicionamento, o CFM e tudo mais, vários dos argumentos que as pessoas davam contra o posicionamento eram rebatidos pelo próprio posicionamento. E assim, ou não faziam sentido de acordo com o que estava escrito no posicionamento. Ou seja, as pessoas não leram o que estava no posicionamento. Uhum. Então, o posicionamento não chegou onde deveria chegar. Então, o que eu acho realmente que falta? Justamente isso, pertencimento. Você falar assim, cara, ok, eu quero falar sobre o público com triatletas que... Pô, triatleta tem muito triatleta usando esteroide, né? Fique bem claro, a gente vê muito pra caramba aí. A gente tem o bodybuilder como uma figura, mais coisas, mas assim, é no esporte como um todo, o esporte amador. Pô, pega ciclismo, acho que é um dos que mais tem uso, principalmente com o advento de rede social, que o cara que melhora a performance ali, que não é profissional, mas ele sabe vender bem o peixe dele. A gente vê muito isso aí, né? E você pega um triatleta, pô, cara, quem que era o cara que você tá falando? Não era uma nota. Era um cara que tem uma visibilidade importante. Pô, na cabeça nossa, tenho certeza aqui. Paulo Putinelli na minha cabeça. Assim, na de vocês também, assim. Tava pô, pensando nele aqui agora. Todo mundo vem, tipo assim, pô, a sociedade fala, cara, Paulo, vamos fazer uma campanha aqui, cara? Tipo assim, vamos fazer? Bora, e tudo. Tipo, vamos conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque o cara é bom, o cara faz, e tipo assim, todo mundo sabe que o cara é bom tecnicamente como médico e que o cara ele é excelente de atleta ao mesmo tempo. Pertence. Esse era o cara pra tá falando na internet, que a sociedade estivesse atrás, assim. Então, tomara que alguém da sociedade esteja ouvindo isso aqui. Já falei com muita gente disso, assim, tenho cada vez mais exposto. Mas eu acho que essa vai ser a forma que a gente vai começar a orientar as pessoas. Eu acho que proibição não funciona. Tem muita coisa proibida no Brasil que as pessoas continuem usando, assim. Então, vai continuar usando. Talvez alerte um pouco proibição, mas não funciona. A gente precisa de... deixa eu te mostrar isso aqui, vem cá. Eu tô aqui nesse mundo, eu vivo esse mundo com você e olha, eu não acho que vale a pena, apesar de ser importante pra mim. Triatlon, eu tenho certeza que é uma coisa importante na vida do Paulo. Então eu falo assim, Paulo, vale a pena pra você usar esteroide? Pô, cara, não, por causa disso, daquilo. Pô, se isso é tão importante pra ele sabe do problema, por que ele não tá usando, se ele sabe manejar? Mesma coisa, poderia conversar com a gente aqui. Pô, cara, por que vocês não estão usando? Vocês são médicos, vocês trabalham com esporte, vocês sabem lidar com o problema. Pô, porque o problema não é totalmente lidável, assim. Pô, eu queria... Cara, careca eu já fiquei. Assim, eu queria nadar mais rápido? Queria, mas... Não acho que vale a pena o risco. Assim, não mesmo. E apesar de eu ser apaixonado por esporte. Assim, eu tenho certeza que isso ia melhorar minha performance esportiva absurdamente. Absurdamente mesmo. Cara, outra coisa, as pessoas às vezes tentam diminuir e falar que não faz diferença. Tipo assim, não muda se o cara usa ou não. O que muda é o treino, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, esse é o mais importante que todo mundo que tá no alto nível tá fazendo, tá treinando bem, tá fazendo. Mas, cara, muda pra caramba. Sim. Não tem dizer que por isso que é doping, porque muda pra caramba. Tem estudo da década de 90 já mostrando, né, que é do Bazin lá, que eles pegavam os pacientes e, pô, o cara que ficou sentado, parado, tomando esteroide, o grupo ganhou mais massa muscular que a galera que treinou. Que a galera que treinou e com dieta ajustada, isso é legal. É discutível, assim, esse argumento é muito bonito. Mas, assim, se isso não é tão importante, por que você estaria expondo seu corpo a tanto risco, né? Assim, é uma pergunta filosófica para isso. Se o que muda é o treino, né? Se o que dá resultado é o Sim. treino, a dieta, e o esteroide não tá dando resultado, por que ele tá aí, né? Pra mim, exatamente. A mídia social resume tudo isso hoje em dia. Porque você se espelha naquela pessoa que você tá vendo. Então, igual você mesmo falou, se colocasse o Paulo Putinelli para falar, talvez alcançaria da mesma forma que o campeão do Mr. Olímpia tá falando para tomar. Sim. Entendeu? Dessa forma, eles atingiram o sucesso de muita gente estar usando. Sim. Por que a gente não se assemelha a eles colocando profissionais que a gente admira, que a gente inspira e que sabe do assunto? Exato. Eu acho que esse seria o game. Eu acho que essa é a forma que a gente vai conseguir orientar as pessoas. O cara fala assim, cara, pô, eu faço a maratona com pace inteiro menor que 4 aqui. Pô, cara, eu tô natural. Só que, olha, existe um jeito legal de você treinar, de você se alimentar, de você fazer as coisas certinho. O esporte é muito legal. E que a gente continua dando benefício do esporte para as pessoas. E a gente começa a diminuir o risco de problemas de coisas que a gente teria que trazer. Então, eu acho que talvez tomara que alguém da sociedade ouça isso, eu já falei das sociedades de forma geral. Eu acho que essa vai ser a forma que a gente vai conseguir orientar as pessoas. E continuar a gente como profissional de saúde fomentando o esporte geral. Assim, pô, cara,
que legal, a gente faz esporte. O Matheus fez atividade física todo ano, o ano passado todos os dias. E, pô, natural, a gente acha que é natural, né? Não sei. A gente teria que... Fake, né? Vamos descobrir. Mas olha, pô, tem um jeito legal de fazer as coisas assim. A gente não precisa disso necessariamente. Não é esse o caminho. Até a gente começou o podcast falando assim do suco, né? A brincadeira do suco. Mas eu achei alguém que foi muito legal nesse contexto foi o Góes. Foi um cara muito legal que furou essa bolha. E ele trouxe isso daí desse dark side que ninguém tava olhando, assim. Deu o exemplo dele ontem, tava conversando com o pessoal de cara, justamente disso. Como é que a gente vai conseguir chegar nas pessoas? E ele, eu acho que foi o exemplo, porque ele tornou o papo do alerta algo divertido e interessante. Porque assim, você não chega na rede social com protocolos, posicionamentos e seriedade. Isso serve pra gente que é profissional. O cara, pô, chegar uma coisa, sei lá, uma documentação jurídica de alguma coisa que aconteceu, você vai ler? Não vai, a não ser que você seja muito interessado por isso. Você vai ler alguém que falou. Pô, essa documentação falou que não pode pôr ar-condicionado no chão. Assim, só isso, mas você não vai ver o posicionamento inteiro do ar-condicionado não poder ficar no chão. Motivo pelo qual. A mesma coisa nessas coisas. Então, eu acho que a gente tem que entender como é que a rede social funciona para a gente aplicar a informação lá dentro e ela chegar nas pessoas da forma que a gente quer que chegue. E entender quem que é esse cara que eu quero chegar a informação. Se eu chegar nele e falar assim, cara, pô, você tá sendo mó bobão de usar isso aqui. Não é isso, não é. Esse cara já tá achando que você não vai acolher ele. Assim, não é desse jeito, cara. Pô, pelo amor de Deus, pô, te entendo, isso tem esse benefício mesmo, isso é claro, existe esse benefício daqui. Mas você tá vendo, né, o que tem atrás da cortina aqui pra isso? O que tem atrás da cortina talvez seja muito sério. Vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos conversar, vamos acolher, vamos sentar. Eu acho que esse é o desafio. Aí. Eu estava pensando aqui dessa forma de abordagem, né, para atingir o público, porque a maior parte das vezes, eu já até vi pacientes falando, a pergunta é, mas como é que faz para ficar shapeado e conseguir fazer tudo que eu quero, ganhar as provas, sem tomar anabolizante então? Assim, do mesmo jeito que você vai atingir um objetivo na sua vida, você precisa de uma constância. Sim. Não vai ser do dia para a noite. Talvez o anabolizante corte caminhos. E aí ele vai te trazer riscos. Então eu tento trazer a analogia da vida, que se você quiser fazer coisa errada, se você quiser ser traficante, você vai, às vezes, ser bem sucedido. Mas vão ter riscos. Então eu tento fazer algumas analogias para eles entenderem um pouco, porque é difícil bater em cima de mídias sociais, porque a gente passa muito rápido. Hoje é muito fácil, né, sair da reportagem. Então você está lá no Instagram, se começou a falar uma coisa que você não quer ouvir, você passa. E a maior parte desses pacientes que utilizam, fazem uso, né, eles não querem ouvir o efeito colateral. É igual o cigarro, a pessoa não quer ver que tem Eu já vi a galera falar assim, me dá esse daqui, não da impotência sexual, me dá o do câncer, né? Tipo, cherry picking. E é diferente você ler a lista dos problemas e saber o que é realmente o problema. A gente tem muito esse exemplo com tabagismo e infarto. Todo mundo que fuma sabe que isso é um risco para infarto. Mas de forma muito interessante, o fato de infartar é um baita fator para o cara parar de fumar. Então, ele sabia mas ele não sabia o que era infartar de fato. Ele só descobre quando ele tem um infarto. Então, talvez esse é o ponto. Será que se a gente não tivesse, cara, infarto? Não é tipo, teve um infarto. Porque é uma frase falar teve um infarto. Mas você não sabe o que é vivenciar um infarto. A vida depois, né? Tipo assim, cara, uma dor insuportável no meio do seu peito, que você chega pro hospital, você não sabe se você vai viver, se vai morrer, se vai dar certo, se a artéria vai abrir, se não vai abrir, se você vai ter que abrir o peito no meio, fazer uma cirurgia, ser entubado, circulação extracorpórea. Você tá vendo? Tipo assim, é muito complexo, isso são coisas de dia você passando um perrengue físico e psicológico que é muito chato. Só que na hora você fala, você tem risco de infarto, uma frase. Isso não é a coisa, não é é mais complexo um pouco. E por isso que eu acredito muito na longitudinalidade. A gente conversar com o paciente, trazer ele para perto, com calma, explicar para ele as dúvidas que vão aparecendo, mostrar que nem tudo é prevenível, apesar de muita coisa ser, e que fique bem claro. O paciente que está utilizando, que vai assim, cara, eu não vou parar de usar de jeito nenhum, ele tem que voltar no seu consultório. Ele não tem que ficar só na primeira consulta. Porque tem fator de risco que é manejável. Assim, eu vou zerar o risco dele, mas não, às vezes o risco dele era
100x, eu reduzo para 45x. Eu tenho essa chance, digamos assim. Então a gente tem essa possibilidade. Já está ajudando, né? Ô, galera, olha só, eu abri uma caixinha de pergunta aqui pra galera perguntar diretamente ao Silvio. Aí surgiu uma primeira da Gabriela Nefro. Qual a relação entre VO2 e longevidade? Esse tu já respondeu aqui no episódio. Apareceu uma pergunta aqui do Vitor, que é: qual o aro ideal para um bom cinto? Então, esse é um bom assunto que eu já vou botar essa caixinha de pergunta agora aqui. E aí eu vou ligar aqui qual o aro ideal para um bom cinto? Vocês são zoeira, né, cara? Mas você tem que pegar um cinto que... O cinto brega, para ele ser realmente cinto brega, ele tem que custar mais do que R$4.000 por mês. Ele tem que ser maior do que a circunferência do seu pescoço. Se ele não for, você é um cinto brega blasto ainda. Você não cinto brega sênior. E você vai ter que trabalhar um pouco mais nisso, com mobilidade de quadril, levantamento búlgaro e tudo para carregar esse cinto brega aí. Genial. Mas bem legal, a da Gabriela, ela perguntou de VO2, eu gosto sempre de repetir isso. Então eu vou... o dado de saúde mais importante que a gente tem, assim, de medicina como um todo. De todos mesmo. Eu acho que é o dado... A gente tem que ir atrás disso, cara. Assim, eu fico indignado quando a gente vê teste ergométrico. Não, é isquêmico, não isquêmico. Cara, não serve pra isso, Silvio, gente. então agora foi. Qual a relação entre VO2 e longevidade? A gente está falando, VO2, a gente está falando do maior dado prognóstico da medicina como um todo, de toda a medicina inteira. Então, assim, eu quero um dado para avaliar a saúde de uma pessoa, VO2. Tanto que a gente usa isso, tanto para o atleta, né? Atletas profissionais de triatlon tem VO2 beirando 100, muitas vezes, alguns até maior do que 100. E a gente usa isso até no transplante cardíaco, por exemplo. Um VO2 menor que 12, utilização de beta-bloqueador, é uma das coisas que corroboram a indicação de transplante cardíaco. E pessoas com maior VO2 têm maior chance de viverem mais tempo e, mais do que isso, têm maior qualidade de vida. Então, você avaliar o VO2 do seu paciente é uma coisa que é muito importante para a saúde dele como um todo. Que isso, quem sabe faz ao vivo sempre. E depois fala que não estuda muito. Dos maiores nerds que eu já conheci. Está na nossa frente. Pô, Silvio... Eu belisco conhecimento. Aqui, até aproveitar para quem está assistindo e veio até aqui, enviar para algum amigo que possa se beneficiar disso, porque muita gente vai adorar. E eu queria, Silvio, que tu falasse um pouquinho da tua plataforma e convidasse o pessoal aí a participar, que eu acho que muita gente vai gostar também. Pô, que legal. Obrigado pelo espaço. A gente tem uma comunidade há cerca de um mês. Eu já tenho trabalhado nela há cerca de 6 meses, mas ela está aberta ao público, digamos assim, há cerca de um mês. Ela chama Cientificamente Saudável. A ideia da comunidade é que a gente consiga falar sobre temas recorrentes de saúde e que dê oportunidade para o médico... Pô, eu quero ler 15, 20 minutos ou ouvir 15, 20 minutos sobre vitamina D. Tá muita informação disposta aí sobre isso. Pô, melhor imunidade. Eu peguei, selecionei informações. Falei, cara, deixa eu selecionar isso aqui. São informações legais, deixa eu expor isso. Então tem ali, vitamina D tem creatina, tem cafeína, tem avaliação de VO2. Tem uma comparação de um caso clínico que eu inventei ali, que é um caso real que todo mundo já teve. Pô, que no relógio a pessoa mediu 400 calorias num treino, só que o ergospiro dela era de X. Será que ela realmente gastou 400 calorias no treino? Dá para pressupor pelo ergospiro se ela teve esse gasto calórico mesmo. A gente expõe isso dentro disso. A gente fala sobre arritmias no atleta, se isso pode acontecer ou não. Então tem bastante coisa interessante ali. A ideia é que a gente eu chamo de comunidade, não só uma plataforma, a gente tem uma comunidade ali dentro, para que isso seja dinâmico. Então, a demanda é que as pessoas forem tendo, a gente vai colocando ali dentro também. E que a gente vai começar, semana passada, a discutir o primeiro caso clínico. Até coloquei no Instagram, mas o que eu coloquei o caso no Instagram, a gente fez uma discussão. Primeiro, a gente discutiu com a comunidade inteira. Depois, eu coloquei as minhas impressões. Eu gravei 12 minutos só das impressões de um caso de 8 linhas. Então, tanto de coisa que a gente dá para discutir em cima de um caso de medicina que é simples ali e tudo, dá para a gente trazer. E a minha ideia com isso é que a gente consiga difundir a informação de coisas que estão em alta, teoricamente, e que a gente possa responder para o paciente se essas coisas em alta fazem sentido ou não. 2 exemplos clássicos aqui. Creatina faz sentido suplementar em quem é atleta? A maioria das vezes faz, apesar de estar em alta. Não quer dizer que é moda, que é ruim. Ao mesmo tempo, que a gente debateu aqui várias coisas, será que faz sentido deixar doses altas de testosterona superfisiológica ali para um homem?
geralmente não faz. Na maioria das vezes não faz. A gente trazer essas coisas que estão na moda para dentro dessa plataforma e a gente vai abastecendo isso para a gente conseguir gerar bastante conhecimento para o dia a dia, para o cotidiano do médico, do recém-formado, da pessoa que faz consultório, da pessoa que está ali atendendo pacientes o tempo todo, que esses pacientes estão trazendo dúvidas recorrentes para a gente. O que eu vejo na minha prática, eu trago ali para a comunidade. Legal. E onde que o pessoal entra para acessar a comunidade? Pelo meu Instagram, você dá para procurar www.cientificamente-saudável.com.br, mas pelo meu Instagram você consegue lá, Dr. Silvio Palma Júnior, tem um link na bio que a pessoa já consegue acessar a comunidade. É menos do que um café expresso por dia. Galera, então, para você inclusive aí tem áudio de cafeína lá, bem legal. Eu acho que uma coisa que eu noto muito entre esse público médico é que o pessoal toma muito café, eu incluso. Eu acho que você deve reduzir um pouquinho o seu consumo de cafeína e investir nesse conhecimento. Então, clica lá na bio. A ideia é que as primeiras pessoas que vão entrar, você entrou primeiro, você é mais valorizado, você paga mais baixo. A ideia é a gente progressivamente subindo o valor das coisas, porque acho que o conhecimento hoje tem muito valor, né? Assim, a gente tentar transpor um pouco disso, isso tem muito valor. Tem o próprio custo que a gente tem de manutenção das coisas e tudo mais, mas no começo a gente falou, cara, tipo assim, vamos pôr um valor baixinho para ser tranquilo para todo mundo entrar, principalmente valorizar as primeiras pessoas que estão lá. Então, isso tá na época certa de entrar. Bom demais. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Queria te dar um espaço agora no final para deixar uma mensagem final também para o pessoal. Foi uma aula de conhecimento, mas tenta fazer um breve finalização aí para a gente. Olha, a primeira coisa que a gente tem que... Para todo mundo que é médico, a gente tem que falar sobre atividade física no consultório. Se a gente não estiver falando, a gente está errado. Atividade física é essencial para todo mundo. Atividade física é o maior elixir de saúde que existe na humanidade hoje. Talvez a única coisa que a gente tem evidência que é praticamente bom para tudo, desde prevenção de demência, doença cardiovascular, doença oncológica. Então isso tem que ser bem citado. E a gente avaliar isso de forma ativa para o paciente é muito importante. Sempre trazer esse tema para o paciente, independente do que for. Esse é... mas eu vou fazer dermatologia. Cara, vai ter exposição solar ali. Se a pessoa corre meio-dia no sábado, é importante para quem faz dermatologia. Esse é um dado importante. Então, sem falar que a longo prazo a atividade física se associa com melhor saúde da pele ao mesmo tempo, né? A pele fica mais bonita e tudo mais. Enfim, eu sempre gosto de trazer isso. A medicina tem que falar muito sobre atividade física. Nossa função nunca vai ser de entrar no espaço do fisioterapeuta, do profissional de educação física. Não é, ninguém quer isso. Mas a gente fala pouco sobre isso ainda. Apesar de ser um tema em alta, a gente tem que trazer isso para a medicina cada vez mais. Então, óbvio, a gente está falando com vocês são médicos do esporte, vocês estão sempre nisso. Mas quando a gente anda, talvez, 2 especialidades para o lado, fala-se pouco ou menos do que deveria ser falado. E a atividade física não deve estar no consultório só como aquela coisa que vem junto com o papelzinho que você entrega para o paciente com a receita dele e fala assim, seu João, tem que caminhar, viu? E não é isso. Assim, você pode até falar essa frase, tem que caminhar, viu? Mas você tem que dar uma orientação um pouquinho mais rebuscada pro seu João ali. Você tem que falar assim, cara, olha, talvez você colocar isso aqui e achar o tempo para você falar sobre isso. A gente entende que é difícil, dependendo da rotina que a gente tem. Às vezes, o sistema que as pessoas estão trabalhando não são sistemas que são adequados para isso. Mas se a gente conseguir trazer isso como a nossa classe profissional, começar a trazer isso de uma forma mais importante, é muito possível que a gente tenha uma sociedade mais saudável. 60% das pessoas com mais de 60 anos não gastam mais que 2.100 calorias por semana no Brasil de atividade física. É muito pouco. E essa população deveria estar com essa orientação muito bem estabelecida. E não tá. Então, todo mundo que está no consultório, independente da especialidade que fizer, traga esse tema. Isso vai desde a prevenção de fratura de quadril lá na ortopedia, a prevenção de doença cardiovascular lá na cardiologia, tem estudo legal falando, em criança tem que falar, tem capacidade física na adolescência se associa com maior capacidade laboral 30 anos depois, com menor afastamento por trabalho 30 anos depois. Então, a gente tem que falar sobre isso e, por favor, falem ativamente sobre isso no consultório de vocês, ou no pronto-socorro, ou na enfermaria, mas tragam esse tema para os seus pacientes. Excelente, cara. Excelente episódio, excelentes insights. Então, para quem veio até aqui, se inscreve aí no podcast e deixa a tua avaliação 5 estrelas e depois disso se exercite. Dá 5 estrelas ou ouça o podcast enquanto faz exercício físico. Boa. Melhor uma ideia ótima ainda. Oportunidade. Não é? Isso aí. Silvio, Então, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui, viu? Um abração. Eu que agradeço. Vocês são muito gentis, eu adoro vocês. Muito obrigado. Valeu.